Olá pessoal, vamos começar mais uma aula aqui onde nós iremos tratar do assunto da harmonia para a música pop. Né? E para quem que é essa aula? Essa aula é para quem compõe músicas que têm um caráter pop. Isso pode ser vários gêneros musicais, né? No caso, pode ser um pop internacional, pode ser um pop rock, né? Música gospel em geral, música religiosa em geral tem um caráter pop, né? Um pagode, em alguns momentos em alguns exemplos eles são, né, um pop, né? Entre outros. Vou tentar falar da harmonia, né? Necessariamente, essa aula é voltada para a questão harmônica, né? Mas antes, no início da aula aqui, eu vou dar algumas sugestões para vocês pensarem, porque quando a gente fala em música pop, a gente está pensando em letra, né? Música que a gente consideraria como canção. A canção é o quê? É uma música com letra. Então, o pop dificilmente ele vai sair desse âmbito, né? Então a música pop ela tá ligada à canção, ou seja, ela sempre tem uma letra ali que acompanha. Diferente, por exemplo, da última aula que eu fiz aí sobre choro, né, que é uma música instrumental. Então o pop, como eu não quero adentrar aqui em conceitos de partitura, né, eu vou dar algumas sugestões para vocês pensarem nas suas letras. Então no início da aula aqui eu vou dar algumas sugestões para vocês pensarem qual que é o ponto ali que vocês podem pensar a harmonia, né? E depois eu vou falar dos conceitos harmônicos aí, que são mais característicos do pop, tá? Beleza? Então vamos aqui na tela aqui. E o que eu fiz aqui? Então primeiro, né, eu fui aqui no chat GPT e eu fiz alguns comandos aqui, alguns prompts, e fiz com que ele escrevesse uma letra. Se você colocar lá para você diretamente entrar no chat GPT e escreva uma letra e ele vai escrever para vocês, tá? Então aqui, dentro do assunto da aula, né? Então eu fiz ele escrever aqui uma letra. Então eu vou copiar essa letra aqui no nosso board aqui. E eu vou falar alguns pontos que que vocês podem estar pensando aí na hora de fazer musicar a sua letra, tá? Então vou dar uma descidinha aqui. E aqui. Aí. Bem, então vamos pensar assim, a música ela tem três fundamentos principais, né, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. Claro que, né, como eu sempre falo, ela tem muitos mais parâmetros, né, mas esses são os alicerces principais, principalmente quando a gente está falando de música popular, tá? Então, a gente tem que pensar quase que simultaneamente nesses três, mas claro que a gente pode isolá-los, né, e pensar um de cada vez. Então, quando a gente tem uma letra, né, diferente do música instrumental, porque a música instrumental ela tem uma certa limitação pelo instrumento e uma certa liberdade pelo próprio instrumento, né? Então é uma vantagem e uma desvantagem. Então sempre quando a gente está pensando em letra, a gente tem que pensar que alguém vai cantar, né? E aquela letra ela tem um sentido, né? Um pouco diferente da música instrumental, porque a música instrumental ela em si ela não tem nenhuma conotação de, digamos assim, sentido pelo fato, né, das notas isoladas, né? Então você vai ter um caráter, né, às vezes mais alegre, mais triste, dependendo da música instrumental, mas em geral ela não vai te dizer nada de forma explícita, né? Como na letra, a letra já é um pouco mais direta, digamos assim, tá? Então vamos aqui. Eu tenho uma letra, e nessa letra, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que praticamente, tá? Cada sílaba aqui, ela vai ser uma nota futuramente. Então alguém vai ter que cantar uma nota quando vai falar a sílaba nas, por exemplo. Nas é uma nota. Então, né, deixa eu pegar aqui então, de maneira geral, né, bem geral, né? Se a gente for pensar aqui, ó, eu tenho uma nota para essa sílaba, essa é nas linhas do tempo escrevo melodias, dias ou dias, né? Que poderia ser duas ou poderia ser uma. Né? Se você prolongar o di, você vai ter que falar o as depois, então pode ser que torne duas letras, né? Duas notas, né? E pode ser que não, então depende, né? Isso é uma relação até, acho que da métrica poética, se não me engano. A métrica, né, das sílabas não é a mesma da métrica poética, então é basicamente a mesma coisa, não sou especialista em métrica poética, mas eu percebo que nas letras elas têm essas variações, tá? Então aqui a gente tem mais três notas. Então a gente tem uma quantidade de notas que nós precisamos pensar. Outro ponto importante que eu vejo
Em algumas músicas eu escuto, às vezes, assim, uma música que eu nunca escutei, e eu vejo que um deslocamento de certas sílabas mais tônicas, assim, que em algum momento é interessante, que em outros momentos não muito. Então, cada palavra, né, então tem uma sílaba, digamos que tônica. Então, quando eu penso nas linhas, tá? Vocês percebem que se eu inverter, né, botar a tônica na outra, pode soar um pouco, né, estranho, né? Vamos pensar assim, tá? Então, o linhas, no lin, é um pouco mais forte que nhas, né? Se eu acentuar o nhas, vai dar né, uma outra ideia aqui, tá? E pode soar estranho, tá? Pode ser que não, né? Que nem eu falei. Então, por exemplo, também, né, nós temos aqui tempo, né? Tempo, não, é tempo. O tem é mais forte, né? Escrevo, né? Melodia, dias, né? Suaves. Então, observe que tem algumas tônicas, né? O fato de ter essas tônicas, elas podem, como não podem, tá? Tudo vai depender do gênero, do jeito que você vai compor a melodia. Mas já é um primeiro ponto aí quando você, né, digamos assim, tá querendo escrever uma letra interessante e tá meio travado aí para poder musicar ela. Então você já pode pensar por algum desses parâmetros. Tá, e para onde que a gente vai depois? Vamos pensar. Bem, se cada sílaba é uma nota, né, basicamente aí, eu tenho que enquadrar essas sílabas dentro de um ritmo. E uma melodia, ela tem esse caráter rítmico, tá? Então, o que vai, né, se vocês ouvirem qualquer música popular, né, você vai perceber que tem padrões rítmicos, né? Esquece a letra, esquece a melodia e observe bem o ritmo. O ritmo, ele tem um padrão, né? Então, a pessoa vai cantar um tan tadadan dan dan dan, depois vai ser tan tadadan dan dan dan. Claro que vai ter variações, né? E isso, né, que vai fazer com que a música fique interessante, inclusive. Mas, no geral, a gente pode perceber que os padrões, eles são, né, são variações de um padrão, né? Não são padrões que tem uma mudança muito, né, diferente, né? Claro que pode ter, né? Na música pode ter tudo, mas, no geral, né, é por aí, tá? Então, vamos pensar assim. Se eu tenho aqui, eu acentuei algumas aqui. Eu não estou pensando em melodia, eu não estou pensando em harmonia, eu estou pensando no ritmo, tá? Então, ó, eu tenho, né, 3 notas, depois eu tenho mais 3, depois eu tenho 4 aqui, né? Ou posso pensar de 2 em 2, agora não importa, né? Depois mais 2 e depois o final aqui, né? Que pode prolongar, como não pode, né? Quando eu tenho, né? Já temos um padrão, vamos pensar assim, né? 3, 3. Né? Então, eu já posso começar a pensar num tan, dan, tan, tan, dan, tan, porque eu tenho 3 notas a cada 3. Se fosse um samba, por exemplo, eu poderia pensar numa célula rítmica assim, ó, né? Vou só escrever mais ou menos aqui, tá? Para vocês terem mais ou menos uma noção, só para vocês poderem, né, digamos assim, ampliar o horizonte aí para essa questão rítmica. Então, linhas do tempo, né? Então, observe que eu já fiz um pacat, que é uma característica rítmica do samba, né? Então, é por isso que é interessante vocês pensarem, né, nas linhas, deixa eu ver, do tempo, eu escrevo. Então já começa a criar um caráter mais dançante. Isso vale só para samba? Não. Qualquer música dançante, né? Se vocês ouvirem forró, essas músicas que têm um caráter de dança mesmo, sempre tem essa relação meio de síncopa, de ritmos dessa forma, assim, que a gente chamaria de semicocheia ali, tá? Então é interessante que vocês comecem a pensar numa melodia ou num ritmo, né? Talvez antes mesmo de pensar numa melodia ou numa harmonia, tá? Como a gente está falando de música pop, né? Como é que a gente tem que pensar? Pensei num padrão, né? Eu não vou fazer todo aqui para não delongar muito, tá? Que é só um parênteses aqui que eu vou fazer para que a gente, para que vocês tenham, né? Pelo menos um exercício prático aí para poder tentar fazer as suas harmonizações, né? As suas músicas aí, utilizar a harmonia que eu vou passar aqui nessa aula. Então, a partir do momento que vocês conseguiram, né, ler ali um padrão, começa a solfejar, nem que seja uma melodia bem simples, começa a pensar em pontos de referência harmônica.
A harmonia vai acabar, se você, né, solfejar qualquer melodia ali, uma harmonia vai meio que surgir automaticamente, tá? Mas pode fazer o processo inverso também. Pode pensar em pontos onde a harmonia aparece e a partir disso você vai tentar encaixar o ritmo que você fez ali dentro da harmonia que você está pensando, tá? Então, né, por exemplo, né, só um exemplo aqui. Se a gente tivesse um dó inicial aqui, então o dó começaria aqui, né? Vamos pensar aqui, em vez de pensar na síncope aqui, no semicolcheia, né? Vamos pensar no ritmo mais simples, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que aqui são tá, 1, 2, 3. Nas linhas do tempo escrevo. Aqui como não quebra o padrão, então teria que quebrar, né, a métrica aqui. Não daria para ficar o tempo todo, né, com essa mesma melodia. Mas vamos pensar que tinha um dó aqui, né? Dó, tan, taran, tan, 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 tan. Aqui poderia entrar outro acorde, entendeu? E no final da frase entrar outro. Né? Por exemplo, eu estou fazendo uma progressão bem básica aqui, característica de música pop, tá? E depois uma outra e aqui embaixo outra. Né? Então, outro ponto que depois vocês vão pensar é que a questão da métrica, né? Por exemplo, vocês observarem aqui, essa frase termina e não rima com essa, né? Aqui a gente poderia pensar que isso rimaria com isso, né? Mais ou menos, né? Então poderia quebrar essa frase em duas e o que rima mesmo aqui é nessa parte de baixo. Quando você tem frases que tem uma, né? Ou poderia essa frase ser poderia ser superior a essa, né? Aqui na parte de cima e essa na parte de baixo, né? Só um exemplo, tá? E de qualquer forma a rima seria essas duas, né? Essa frase ela tem que ter uma relação melódica de conclusão, tá? Por quê? Porque ela vai finalizar a rima, né, que ocorreu antes. Então a pessoa, né, teve digamos uma busca ali, teve uma como é que eu posso dizer? Ela ouviu uma certa finalização de frase. Então essa frase finalizou. A partir do momento que ela finalizou, quando você faz uma outra que vai rimar com ela, espera-se uma espécie de conclusão. Não quer dizer que vai para a tônica, tá? Uma conclusão ali pode ser que vai para uma dominante ou outro acorde, tá? Pode ser que necessariamente o que tem que ter um caráter de finalização é a métrica rítmica, tá? Então tá ligado muito à rítmica. Se você tiver um caráter de finalização, você vai terminar na tônica, a melodia, tá? A melodia que vai indicar isso. Se tiver um caráter de continuação, poderia ser uma preparação, tá? Poderia preparar aqui para um sol, necessariamente não precisaria ir para o dó, né? Pensando que estou aqui em dó maior, mas poderia ir para um fá ou qualquer outro acorde, independente. Só para vocês, né, terem um exercício, né? Isso aqui é um exercício de musicar, digamos assim, né, entre aspas aí, uma letra, tá? Bem, então vamos à nossa aula, né? Para a gente pensar na harmonia do pop. Bem, como nós já vimos nas outras aulas, o pop, a gente já viu, né? Na verdade não viu o pop, né? A gente viu os campos harmônicos, né? Maior e menor, e o pop em geral, tá? Isso, como eu falei, né? Vai valer para vários gêneros de música, né? Música sertaneja, gospel, pagode, né? Tudo que tiver esse caráter mais comercial tá ligado à música pop, tá? Então, ele tem uma harmonia muito tranquila, no sentido de não ter muita sofisticação, assim, complexidade de funções harmônicas, né? Acordes mais com tensões. Então, é o quê? O campo harmônico básico. Então, quando a gente está pensando em música pop, a gente tem que pensar basicamente no campo harmônico básico, ou seja, dó, deu uma travada aqui, sol, lá menor, e até o si diminuto, né? Aqui a gente pode até ignorar ele, tá? Porque ele quase não vai aparecer. Se ele aparecer, ele vai aparecer como uma função de dominante. Ou um dominante secundário, né? Não seria no caso o si, mas... E isso não vai ter muita importância, digamos assim. Pode ser que tenha música. Pode ser, gente. Sempre tem, né? Mas, basicamente, é o quê? O campo harmônico maior em sua estrutura mais básica, tá? É isso aqui.
Então o que a gente vai ter? A gente vai ter progressões. Qual que é a relação da harmonia na música pop? Ela criar digamos, um loop mesmo, tá? Uma repetição ali, que fique mais fácil para o ouvinte entender que há uma repetição harmônica, né? O ouvinte vai saber que tem uma repetição? Não, o ouvinte, se ele for um ouvinte leigo, normalmente ele não vai saber. Mas o nosso ouvido está acostumado com repetições. Então, se eu vou repetir ali uma progressão harmônica, de alguma forma ele vai se familiarizar com aquilo, porque ele acabou de escutar, ele vai escutar de novo. Né? Igual como que a gente pensa num ritmo. Se eu faço variações infinitas de um ritmo, a pessoa vai achar que não é uma música. Né? Por quê? Porque a música, em geral, né, ela está ligada ao quê? A repetições de padrão. Então, se eu tenho padrões, né, repetições de padrões. Né? Então, se eu tenho um padrão e vou repeti-lo, né, a partir do momento que eu começo a repetir, para o ouvinte, ele começa a perceber aquilo. Né? Qual a relação disso com o ser, né, digamos assim, o ser humano em geral? Pode ter muitas relações. Né? A gente está acostumado, principalmente nos dias de hoje, com repetições. Né? O barulho apesar de ser caótico numa cidade, mas a gente tem bastante repetições de sons, tá? No nosso ambiente. Então, bem, vamos voltar aqui. Esse é o nosso padrão, tá? Essas são as nossas possibilidades. A gente pode expandir? Pode expandir. Eu já vou dar outros exemplos aí para poder expandir essa relação da música, tá? Então, quando você vai ouvir uma música, ela vai ter um padrão. Como que pode ser esse padrão? Infinitos, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma progressão que tenha Dó, Sol, Lá menor e Fá. Isso aqui é um exemplo de Dó. Se fosse outro tom, eu só mudaria o campo harmônico. Então seria, né, um padrão, acho que talvez o padrão mais usado, 6 e 4. Né? Então eu tenho o primeiro grau, o quinto grau, o sexto grau e o quarto grau. Se eu for pensar em outro padrão, poderia ser Dó, Sol, Ré menor e Fá. Seria outro padrão. 1, 5, 2, 2 e 4. Vamos pensar num padrão um pouquinho diferente. Poderia, tô em Dó aqui, tá? Poderia pensar Mi menor, Dó, Sol e Ré menor. Mas eu tô aqui em Mi menor. Olha, poderia estar. Mas quando eu toco esse Ré menor aqui, né, que seria... tô pensando em Mi menor aqui. Pera aí. Vou trocar aqui. Então aqui eu vou pensar nos mesmos graus da escala de Dó, tá? Seria o 3, né? Seria o 1, o 5 e o 2, tá? Esses graus estão relacionados à escala de Dó. Mas a gente observa que a primeira nota do padrão mudou. Quando isso muda, a gente tem uma sensação de que a tonalidade é de Mi menor. Essa sensação não está errada, tá? É uma sensação mesmo de que é Mi menor. E realmente há uma relação do Mi menor. Porém, a gente está utilizando aqui, entre aspas, né, a escala do Dó. Porque se a gente pensasse no Mi menor por excelência, digamos assim, o Ré teria que ser maior, tá? Então, no caso aqui, ele está menor. Isso nos indica que o fato de não ter, né, se eu dissecar aqui todas essas notas, esses acordes aqui, eu vou gerar notas que estão relacionadas à escala de Dó. Então, digamos que é um Mi menor dentro de um Dó. Tá? Então, tem uma progressão de Mi menor dentro de Dó. Isso tem ocorrido bastante, principalmente em música sertaneja. Gospel, já vi algumas, onde você tem esses padrões que são um pouquinho menos usuais. O que isso ajuda, né, para um compositor? Isso gera novas sonoridades. Então vamos pensar assim, se o compositor ele fica usando sempre aqueles padrões mais batidos, digamos assim, né, a possibilidade dele fazer algo muito usual, muito repetitivo, é muito grande, porque se vocês colocarem na internet aí, vocês vão ver que tem uma infinidade de músicas com um padrão 1, 5, né? Claro que muda o tom, mas 1, 5, 6, 4, né? E isso vai demandar do compositor uma certa expertise para fazer algo que saia da curva, digamos assim, né? Que saia um pouquinho do usual. Então, mudar o padrão, tá? Mudar o padrão facilita para que você tenha sonoridades novas, né? Isso pode acontecer, por exemplo, né? Vou pensar aqui no mesmo Dó, né? Então vou colocar um Fá
Sol, Mi menor e Fá. Então, observe que eu coloco o Fá meio como centro aqui. Ó, observe que nem Dó tem, né? Aqui ainda tinha um Dó. Aqui nem Dó tem. Então, Fá, né, ele começa a progressão e termina. Posso ter progressões repetidas? Pode ter. Vamos pensar em deixa eu pensar uma progressão onde tenha duas notas. Vamos pensar em Dó. Deixa eu pensar aqui. Dó, Ré menor, Mi menor, Mi menor. Então, Mi menor vai acabar aqui ficando como uma espécie de centro, tá? Um centro meio que quase que modal, né? A gente poderia até, dependendo da melodia aí, dar um destaque até maior a isso, a essa questão da progressão modal. Ok? Então, isso vai valer para qualquer tom. Então, vamos pensar. Qualquer dúvida, volta lá na aula de campo harmônico maior, pega, faz uma tabela, né? Acho que, não sei se eu coloquei um PDF com tabelas aí, mas não me recordo agora. Mas se eu não coloquei, se vocês quiserem que eu coloque, mandam uma mensagem aí que eu coloco. Tá? Para que vocês tenham aqui uma referência de todas as escalas. Né? Aqui eu estou mostrando no Dó, mas a gente pode colocar isso na escala de Sol, Ré, independente. Né? A tonalidade vai ser definida, como a gente está trabalhando com a canção, a gente vai ser definida de acordo com a tessitura do cantor. O que é isso? Onde o cantor alcança as notas mais graves, onde o cantor alcança as notas mais agudas. Onde que é digamos assim, a tessitura que o cantor ele tem como principal ponto, digamos assim, o principal, né, o timbre melhor, digamos assim. O cantor ele tem um timbre, tem uma tessitura ali onde, né, entre uma nota e outra que ele, né, tem um timbre mais bonito, que ele consegue impostar melhor a voz, que ele tem mais facilidade de cantar. Algumas pessoas não cantam notas muito agudas, outras pessoas não cantam notas graves, né? Então o tom vai, né, auxiliar nesse sentido. Então o tom não importa. O que importa, né, vocês criarem as progressões e as melodias e os padrões rítmicos melódicos aí, tá? Então vamos lá, o que mais, né, que a gente pode pôr aí dentro do pop, tá? Outra coisa que é muito comum aqui, a gente pode valer para compositores de reggae, por exemplo, e pagode, né, que são as sétimas, tá? Então quando a gente está pensando em pagode, reggae, forró, pé de serra, menos, não muito, né? Quase nada, na verdade. É mais para reggae mesmo. E pode ser que tenha, pode ser. Eu não sou tão familiarizado com um repertório muito grande de forró, digamos assim, esse forró mais próximo do reggae, digamos assim, tá? Se a gente pegar o forró ali, um pouquinho do Luiz Gonzaga, já é um pouquinho mais sofisticado, né? E tem uns padrões harmônicos, inclusive, bem interessantes. Então que não entraria, né, no caso, né, na música pop, né, que é outra coisa, né, um forró mais raiz, digamos assim. Então vamos pensar nas sétimas. Então se eu estou pensando em músicas que têm acordes com sétima, então vou pensar aqui, Dó com sétima maior, né, vou explicar isso aqui, tá? Eu tenho o acorde de Dó, e o Dó é formado pelas notas Dó, Mi e Sol. Quando eu tenho um acorde com sétima, além dessas três notas, estarei acrescentando uma nota dentro da escala. No caso, o Si é a sétima do Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se a gente contar dentro da escala, essa é a sétima do acorde. Então ela é acrescida ao acorde, ou seja, eu tenho a sétima mais a tríade. Tá? Então a tríade de Dó mais a sua sétima. E o que define se ela é uma sétima maior ou uma sétima menor? Então a gente tem duas qualidades. Essa seria uma sétima maior. Se a nota ela está posicionada um semitom da fundamental, que é o Dó, é uma sétima maior. Mas, né, se eu tenho um Ré menor aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, Ré, Fá e Lá. Estou dentro da tonalidade de Dó, né, nenhuma nota sustenida. E a sétima do Ré é o próprio Dó. Então eu tenho Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Observe que é a sétima. Então Dó é a sétima de quem? Do Ré. Né? Só que o Dó está posicionado a um tom do Ré, porque Dó sustenido, Ré. Né? Si, Dó. Entre o Si e o Dó eu não tenho sustenido. Então do Si eu já vou direto para o Dó. Do Dó para o Ré eu tenho um Dó sustenido no meio, ou seja, eu tenho um tom para baixo. Então quando eu estou um tom para baixo eu tenho, né, uma sétima. Quando eu estou um semitom eu tenho uma sétima maior. Então aqui o que ocorre? Né? Em linhas teóricas mais corretas dizer, né, seria
Se eu tenho uma segunda menor abaixo da fundamental, eu tenho uma sétima maior. Se eu tenho uma segunda maior descendente da fundamental, eu tenho uma sétima menor. Mas podem fazer esse cálculo. Um semitom, um tom, tá? Que vai funcionar. Depois eu tenho o Mi menor, que é uma sétima menor, que é Mi, Sol, Si e Ré. Então, Ré é a sétima do Mi, ele está um tom abaixo. Fá com sétima maior, que eu tenho Fá, Lá, Dó e Mi. Mi está um semitom do Fá, sétima maior. Sol com sétima, então eu tenho Sol, Si, Ré e Fá. O Fá está um tom abaixo do Sol, então a sétima é menor. Lá menor com sétima, então eu tenho Lá, Dó, Mi e Sol. Então o Sol é a sétima menor do Lá, tá? Então essas são as notas, né? Eu não vou colocar o Si, que seria um Si meio diminuto aqui, né? Que eu já não falei que eu não ia usar muito ele. Então essa seria um campo harmônico com sétima. Músicas normalmente eles têm padrões menos pop, no sentido assim, elas não são um padrão tão quadradinho, né? Então você vai ter ali uma progressão com primeiro grau, né? Deixa eu trocar aqui. Vai ter uma progressão ali, primeiro grau. Depois vai para um quarto grau, né? Acho que isso aqui é muito comum em reggae, né? Essa progressão primeiro e quarto. Claro que não só no reggae, né? Você vai ver em outros estilos, mas no reggae tem bastante. Claro que também o reggae tem tonalidades menores, né? Que tá mais ou menos dentro disso tudo, tá, gente? Não vai sair muito dessas progressões, não. Depois, né, você vai ter ali um sexto grau e às vezes um sétimo, tá? E o que muda basicamente é que é uma progressão um pouquinho maior, não é aquela progressão quadradinha de 4 notas que ficam repetindo. São progressões um pouquinho mais extensas, ou seja, que vai ocupar toda uma estrofe, às vezes, né? E depois vai ter uma outra progressão. Normalmente o refrão é uma progressão mais curta e mais direta, tá? Beleza? Bem, teria mais possibilidades? Teria, tá? Mas são exceções, né? Assim, vamos pensar que isso aqui seria a regra, né? A regra no sentido de que é mais usual. Então, o que é ideal? É ideal que você, eu faço composição para sertanejo comercial. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai analisar ali umas 10 músicas. Né? Ver o que tem mais de padrão. Ver o que não tem. Tenta compor uma com que não tem. Né? Tenta ser a exceção. Não no sentido de rebuscar, né? Fazer progressões similares, mas diferentes. Tá? Bem, essa foi a aula, né, de harmonia para a música pop. Espero que tenha contribuído aí com vocês. E quaisquer dúvidas aí, só colocar nos comentários. Até a nossa próxima aula.